Bom dia, sejam todas e todos bem-vindos ao seminário O Ambiente Escolar em Transformação. Em 2020, o acontecimento trágico da pandemia de Covid-19 produziu um corte inesperado na história da escola seriada, tal como foi pouco a pouco edificada e disseminada internacionalmente desde a segunda metade do século XIX. No Brasil, em razão das nossas imensas desigualdades e do atual contexto político de negação da gravidade do problema e de oposição às medidas para a redução do contágio, os efeitos foram especialmente dramáticos e o impacto sobre a vida escolar foi ainda mais profundo. No início, parecia que as aulas seriam apenas suspensas, no sentido de temporariamente interrompidas. Mas o que aconteceu a seguir foi que a escola ficou suspensa, no sentido de ter sido desterritorializada, pendurada nas plataformas digitais. Professores e estudantes precisaram fazer um enorme esforço de adaptação para assegurar que, de alguma maneira, a experiência da escolarização não fosse inteiramente paralisada. O que foi possível continuar? O que foi preciso transformar? O que se interrompeu bruscamente? Que dificuldades novas se impuseram e, por outro lado, que novos recursos puderam, enfim, ser experimentados? Que novos aprendizados se tornaram inadiáveis? Que outros se tornaram impossíveis na escola em suspensão? E ainda, e agora? Quando e como voltar à escola terrena? Como aterrissar? Bem sabemos que esse seminário não é a primeira tentativa de responder a questões como essas. Ao contrário, com a imposição do isolamento social, vimos-nos imersos em um mar de discursos sobre o tema. Precisávamos dar sentido ao que nos acontecia e, apesar da distância física, encontrar maneiras de pensarmos juntos sobre o que se passava, imaginar alternativas. O contexto atual, como não poderia deixar de ser, atinge em cheio este seminário realizado online. Mas a ideia do evento é pensar de modo mais abrangente as transformações pelas quais o ambiente escolar tem passado, desde a disseminação da escola como instituição pública para o ensino das massas. Nos trabalhos que serão apresentados, o ambiente escolar é considerado em um sentido amplo. Não apenas o espaço geográfico e arquitetônico, mas o ambiente integralmente humano da escola, como espaço de inserção das novas gerações em um ambiente que, além de ser físico, é também afetivo, cultural, social e político. Consideramos que é a partir dessa complexidade que o ambiente escolar precisa ser reimaginado, reconfigurado e, sobretudo, retomado. Este seminário resulta da minha interlocução, a partir da Faculdade de Educação, com a professora Valéria Caseta, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. É fruto de uma amizade que se fortaleceu a partir da nossa participação no programa sabático do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da Universidade de São Paulo. Agradecemos, portanto, ao IEA e à Pró-Reitoria de Pesquisa da USP pela oportunidade de participar do programa e pelo apoio institucional recebido para a realização deste evento. Gostaríamos de agradecer ainda o apoio e a presença da professora Roseli Lopes, vice-diretora do IEA e coordenadora da Cátedra Alfredo Bozzi de Educação Básica, e do professor Naumar de Almeida Filho, o seu catedrático. Estendemos os nossos agradecimentos à professora Carlota Boto e ao professor Antônio Nova, nossos conferencistas, e a cada um e cada uma dos convidados e convidadas que se disponibilizaram a participar deste seminário, nossos colegas e alunos que se dedicaram a pensar conosco as questões relativas ao ambiente escolar em transformação, produzindo reflexões preciosas para compartilhar aqui. E também a Ingrid Gonçalves pela autorização para o uso da fotografia instigante que ilustra o material de divulgação do evento. Agradecemos ainda a dedicação e a presteza da Sandra Cedini e de todos os funcionários do IEA que contribuíram para a realização do evento. Finalmente, agradecemos ao público que nos assiste, em especial às professoras, professores e estudantes da Escola Básica, a quem dedicamos este seminário. Bom dia a todas e todos.
Eu gostaria de subscrever as palavras da professora Ana Laura Lima acerca das boas-vindas ao seminário O Ambiente Escolar em Transformação, fruto de nossa parceria, oportunizada pelo programa sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bem, isso posto, vocês devem estar se perguntando o que a imagem do cartaz de divulgação do seminário tem a ver com a proposta do evento. Foram muitas idas e vindas até decidirmos por ela. Trocas de e-mails entre mim, Ana Laura, e a Fernanda Cunha Rezende, da Divisão de Comunicação do IA. Aliás, Fernanda, agradecemos toda a sua atenção e paciência conosco. Antes de optarmos por essa imagem, caminhamos por um labirinto de possibilidades e impossibilidades, decorrente tanto das novas tecnologias da informação e comunicação, quanto da Lei 9.610/98, relativa aos direitos autorais de uso de imagem de terceiros. Quando a gente usa imagem de outras pessoas, não basta somente referenciá-las, como a gente faz comumente com os textos. De todo modo, penso que o que interessa aqui diz respeito mais à legibilidade que esta imagem enseja e o que isso tem a ver com a temática do evento. É justamente aí que ela pode fazer todo sentido, ou não. Ao olharmos para ela, nada se define, as fronteiras se embaralham, sobretudo entre o dentro e o fora. Aliás, nesta imagem, o que está dentro e o que está fora? Temos ocupado vários espaços ao mesmo tempo, espaço de aula online, espaço de aula híbrido e o espaço concreto por nós habitado, isto é, a base material de qualquer espacialidade. Há também duas rasuras curto-circuitadas, uma em amarelo e a outra em vermelho. Ambas se cruzam. Seriam elas as tais plataformas digitais nas quais estamos a maior parte do tempo pendurados, conforme acabou de destacar a professora Ana Laura em sua fala? Talvez sim, talvez não. O fato é que esta imagem traduz parte dos efeitos que muitos professores, e especialmente estudantes, independente do nível de ensino, sentiram e têm sentido nestes quase 2 anos imersos em ambiências online de aprendizagem. As sensações de confusão, de vertigem, de desabamento, de desemparedamento, de virtualidades, de náuseas, possam talvez funcionar como sinônimos, no sentido de traduzir as espacialidades e as ambiências de ensino online, radicalizadas nestes tempos pandêmicos. Diria espacialidades outrora geográficas, fixadas ao território. Agora, ambiências moventes, dado que podemos abrir várias janelas nos ecrãs dos dispositivos eletrônicos e ocupar diversas espacialidades online. Perguntamos assim: o que significa ser professor ou professora nas telas e nas entretelas? O que significa ser estudante? Aliás, o que significa estudar, ler, aprender e ser ensinado? Ademais, estudar, ler, aprender e ensinar teriam se tornado heresias num país cada vez mais assolado pelas pedagogias contemporâneas neoliberais, intensificadas com a pandemia de Covid-19, ao expor o nosso tecido social todo clivado? O fato é que há telas e mais telas a nos atordoar. Quem de nós, ao final de um dia de aulas e de reuniões online, não ficou com o corpo dolorido, a vista cansada, ou ainda com a sensação de que tudo ruiu, de que tudo deixou de fazer sentido, de que grande parte das escolas, especialmente as públicas, foram relegadas à própria sorte? A saturação de tudo, inclusive e sobretudo de angústias. Talvez agora precisamos pensar sobre como dessaturar, como virar do avesso um jeito de pensar e estar na escola, que não apenas o modo presencial, como dispor o nosso corpo, nossa gestualidade, nossa rostidade nesta composição com as telas. O que ficará delas em nós e o que ficará de nós nas telas? Sabe-se que as cirurgias plásticas nunca foram tão procuradas. Efeitos possíveis das telas, desta contemplação narcísica. Aliás, a educação contemporânea
não tem cada vez mais feito apelos nesse sentido? De um eu egóico que pouco ou quase nada interessa quando se deseja edificar outros modos de viver e existir nesta curta passagem por aqui, pelas telas e pelas entretelas? O que temos nos tornado depois de tanto nos ver espelhados nos ecrãs dos dispositivos que se tornaram a única janela por meio da qual passamos a acessar a clássica e convencional escola? Eis o propósito deste evento: ampliar o debate acerca de uma problemática que tem se tornado cada vez mais espinhosa nos dias atuais, especialmente em um país como o Brasil, qual seja o acesso efetivo ao ensino público de qualidade. Agradeço a paciência de vocês e gostaria de lembrar que às 10h30 teremos a palestra da professora titular da Faculdade de Educação da USP, Carlota Boto, intitulada História da Escola e da Cultura Escolar. E agora eu passo a palavra para a professora Roseli. Bom dia a todas e todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, nessa manhã aqui de segunda-feira, né, ainda friozinho, né, aqui em São Paulo. Bom, queria cumprimentar inicialmente a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo e os que vão nos assistir, né, na sequência aqui no acervo do material do IA. Eu trago os cumprimentos da direção do Instituto de Estudos Avançados, os cumprimentos à EASH e à Faculdade de Educação, que são as unidades, né, das nossas queridas colegas aqui, a Ana Laura Godinho Lima, que está conosco no programa Ano Sabático e é da Faculdade de Educação, professora Valéria Caseta, que é professora na EASH, está conosco também, né, no programa Ano Sabático, e aproveitando já para agradecer a Pró-Reitoria de Pesquisa, né, porque é graças a essa parceria entre o IA e a Pró-Reitoria de Pesquisa que a gente consegue, né, trazer pesquisadores para esse programa de ano sabático, que tanto, né, contribuem, porque o IA é justamente esse lugar para que a gente consiga trazer pessoas de áreas diferentes para que a gente possa discutir questões complexas, como essa que vocês trazem aqui, né, o ambiente escolar em transformação. Eu sou da área de engenharia elétrica, né, trabalho bastante com essa questão das tecnologias na educação, e uma coisa antes da pandemia que nos preocupava era por que as tecnologias computacionais muitas vezes eram colocadas de forma equivocada na educação básica, né? Por que a gente não conseguia colocar esse tipo de tecnologia para aproximar as pessoas, para fazer com que as pessoas conseguissem fazer coisas que sem as tecnologias a gente não conseguisse, né? No entanto, a gente acabou sendo atropelado por essa situação de pandemia, acho que uma tragédia que vem afligindo a humanidade e que nos obrigou, né, a entrar nas telas de uma maneira extremamente exagerada, né, como a Valéria colocou. Quem é que não está, principalmente quem é do ambiente acadêmico, né, que nós temos o privilégio de ter, né, acesso às tecnologias, então quem de nós que não está trabalhando mais, quem de nós que não está absolutamente saturado por tantas telas e por tantas horas a fio, às vezes sem um instante para a gente descansar. Por outro lado, nós vivemos num país muito desigual ainda, e a gente vê que a gente tem muitas crianças, muitos jovens, muitos professores que não têm acesso à tecnologia em suas residências, e mesmo, né, quando eles estavam no ambiente escolar físico, não tinham acesso, né, a uma série de possibilidades tecnológicas que nós temos. Então, acho que do ponto de vista tecnológico, acho que a gente traz uma discussão muito importante. A gente já está aqui no ano de 2021 e a gente viu o quanto, né, que essa distância entre quem tem acesso e quem não tem acesso, como isso torna o país mais desigual, né? Então, acho que a gente tem, né, nessa área de tecnologia, de quais são as tecnologias adequadas e que possibilidades tecnológicas dentro e fora de sala de aula que nós temos, acho que a pandemia trouxe um aprendizado importante, mas não trouxe um aprendizado para todos, né? A gente ainda está muito distante da gente conseguir estar levando, né, os avanços tecnológicos
para todos. Acho que outra questão muito importante que vai ser tratada aqui, né, ao longo desses 3 dias, então cumprimento aqui em nome da professora Carlota Boto e do professor Antônio Nova, nossos conferencistas, agradeço muito por estarem conosco. Então, no nome, né, dos nossos conferencistas, agradeço a todos que participarão das mesas, os comentaristas, mas o comentarista que está aqui, que é o professor Naumar, tenho tido o privilégio de conviver com ele quase que diariamente, por estarmos juntos na Cátedra de Educação Básica, então eu agradeço ao professor Naumar, em nome dele agradeço a todos, né, que vão compor a mesa. Mas uma questão ainda também, como engenheira, uma outra questão que eu acho que é muito importante que vocês vão estar discutindo é a questão dos espaços das escolas, né, porque a gente vê que as escolas mais antigas, a gente vê a importância que era dada à educação, então eram prédios magníficos que muitas vezes hoje as pessoas querem desativar, e os próprios alunos e professores têm que brigar para falar, não, a gente quer, né? Então, como que muitas escolas acabaram sendo construídas como espaços para colocar pessoas lá dentro em grande quantidade, mas não foram pensados de forma apropriada para que tipo de atividades que a gente quer desenvolver com as pessoas, né? Então, é uma economia que é feita para gastar menos dinheiro para conseguir fazer mais escolas, mas que não conseguem cumprir com seus objetivos de serem ambientes agradáveis, estimulantes, né, que tenham condições sanitárias. Então, essa é uma outra questão que a pandemia nos traz, né? A gente não pode ter simplesmente depósitos onde a gente vai colocar pessoas, mas eu preciso ter espaços adequados acusticamente, espaços adequados de forma, do ponto de vista sanitário, para que a gente consiga trabalhar. E o outro ponto importante é os espaços abertos também, né? Por que todas as atividades têm que ser desenvolvidas em espaços fechados, com grande quantidade de pessoas, né? Então, acho que tudo isso que a pandemia nos trouxe e os grandes desafios que nós vamos ter pela frente, pelo atraso, aí são quase 2 anos, em que muitas crianças e jovens ficaram à margem, né, com pouquíssimas atividades, porque muitos nem as atividades online não conseguiram ter acesso, né? Então eu acho que esse é um momento aí de um mutirão, um verdadeiro mutirão, né, pela educação, principalmente pela educação básica, para que a gente consiga recuperar o que foi perdido nesse tempo, mas muito mais do que isso. Eu acho que é importantíssimo, né, esse tipo de evento que vocês estão desenvolvendo aqui nesses 3 dias, para a gente discutir como é que a gente aprende, né, com tudo que aconteceu, os problemas que a gente já tinha e também quais são as possibilidades, não colocar as tecnologias porque estamos saturados, então elas são inimigas. Às vezes eu até fico pensando, né, quando chega no final de semana eu falo, não, agora eu quero uma rede, mas uma rede sem fio e não é o Wi-Fi que eu quero uma rede de balanço, porque chega no final de semana nós estamos absolutamente exaustos, né? Mas não colocarmos, né, as telas e as tecnologias como inimigas, mas nós vamos ter que desenvolver estratégias que possam usar as melhores tecnologias, os melhores aprendizados que tivemos neste período, para como é que a gente vai vencer esses imensos desafios que temos, né, para compensar e poder dar uma atenção, né, mais individualizada, uma atenção maior para aqueles, né? Então, trabalhar com equidade. Nós temos algumas crianças e jovens que vão precisar de uma atenção muito maior do que outros para conseguirem recuperar o que foi perdido e conseguirem avançar. Então, acho que a gente precisa unir as pessoas e precisaremos unir as melhores tecnologias para que a gente possa vencer todos esses desafios. Então, eu queria agora passar de volta a palavra, acho que para a Ana Laura, para a condução dos trabalhos, parabenizando todos vocês e quero acompanhar os que eu não consegui acompanhar ao vivo, né, graças ao acervo que vai ser disponibilizado aqui no IA. Vou ter um prazer enorme de estar ouvindo todos os palestrantes e agradeço mais uma vez a vocês. Muito obrigada, professora Roseli, muito obrigada, professora Valéria. Vamos dar início agora à conferência da professora Carlota Boto, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde leciona Filosofia da Educação.
é bolsista produtividade do CNPq e integra o conjunto de pesquisadores principais do projeto temático da FAPESP, intitulado Saberes e Práticas em Fronteiras, por uma história transnacional da educação. Participa também do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. Com a palavra, a professora Carlota Boto, a quem agradeço pela disponibilidade. Eu agradeço o convite que a Ana Laura Godinho Lima me fez. Ana Laura, por quem eu tenho uma profunda admiração intelectual e um grande afeto pessoal. Um convite de Ana Laura já é uma honra e a responsabilidade apenas cresceu quando se alia a isso o fato de se tratar de uma conferência em um evento no tão prestigiado Instituto de Estudos Avançados da USP. O tema que me foi indicado para intervenção, a história da escola e da cultura escolar, é um tema amplo, e eu gosto de temas amplos. Eu procurei, então, trazer uma abordagem bastante panorâmica que tem os riscos de seus desafios. Creio que o tema se presta a essa perspectiva e eu vou, portanto, arriscar desenhá-la aqui. A proposta que eu trago é a de recuperar projetos de ensino, buscando apreender o que outras épocas puderam dizer sobre a matéria. Entendo que planos educativos constituem também representações e práticas a serem interpretadas. O discurso político e pedagógico gestado sob a clivagem da história mapeia, de algum modo, as práticas efetivas que, a partir dele, vieram a ganhar lugar. Se a educação, historicamente, tem se mostrado atributo da condição humana, como sabemos, a ideia de escola não é uma ideia universal. Todos os povos têm educação, mas nem todos têm escola. Vou, então, procurar demarcar o que se vai considerar aqui um dado modelo de escola construído com a modernidade no Ocidente. O que isso traz de novidade e o que pode ser compreendido como prolongamento ou continuidade de realidades anteriores, dado que, antes do período moderno, houve escolas e houve educação nessas escolas. Compreender a constituição da escola e da cultura escolar do ponto de vista histórico requer, a meu ver, esse olhar panorâmico para que possamos compreender o legado, os deslocamentos, a circulação e até, por que não, as heranças e continuidades. A Idade Moderna caracterizou-se pela combinação entre racionalização, secularização e civilização de costumes. Era como se fosse um movimento progressivo, que desembocava em um roteiro prescritivo regulador de condutas. Havia, paralelamente à nuclearização da família, um protagonismo conferido à figura da criança e, consequentemente, à sua educação. A constatação de que a criança era, por um lado, portadora de uma inocência original, proveniente da graça divina, e, por outro lado, aproximava-se dos animais pela ausência de freio nos instintos, essa oscilação de julgamento fazia com que, cada vez mais, as famílias procurassem a escola como uma forma de delegar parcela de sua responsabilidade educativa. Os colégios criados nos países protestantes pelas ordens religiosas calvinistas e luteranas, sobretudo, e nos países católicos, sob a liderança da Companhia de Jesus, são instituições que se propõem simultaneamente a criar, instruir, formar e educar. A criança, pelo colégio, tinha acesso à cultura letrada, mas ganharia também bons modos. Esse despertar da mentalidade moderna não aconteceu de súbito. Foi uma ação continuada que envolveu inúmeros fatores, em especial a construção dos modernos Estados nacionais sob a marca do absolutismo. Haverá, pouco a pouco, a erosão dos elos feudais e a sociedade aristocrática paulatinamente adquirirá um contorno burguês. Acontece que os burgueses pretendem, nesse momento, se comportar como os aristocratas. A sociedade passará a ser, então, regulada por uma lógica urbana que requereria um modo de estar no mundo, a urbanidade. Naquela idade moderna, paralelamente à ocorrência de uma liberação da mente, haveria o controle e a vigilância sobre os corpos. Haveriam de ser prescritos modos de agir das pessoas umas com as outras. Era imperativo, por um lado, racionalizar a mente
que deveria paulatinamente se aproximar da cultura letrada e, por outro lado, era preciso civilizar os costumes. Foi isso que os colégios criados naquela época se dispuseram a fazer. O termo colégio significava, entre os séculos XIII e XIV, asilo para estudantes pobres, mantidos próximos às universidades por ordens religiosas. Então, os estudantes da universidade, que vinham de outros lugares, abrigavam-se nesses alojamentos mantidos pelo próprio clero, os colégios, os quais tinham como finalidade exclusivamente oferecer alimentação e moradia para esses estudantes. Os colégios não eram, portanto, a princípio, instituições de ensino, mas neles havia a regulamentação de uma ordem disciplinar que repartia os horários de se levantar, de se deitar e de se alimentar. Foi no início do século XV que tais instituições passaram a adquirir um caráter formativo. Os colégios, com o passar do tempo, passaram a constituir células autônomas em larga medida formadas por uma elite dos estudantes. Os humanistas preferiam ir ali ministrar seu ensino. Nas palavras de Jacques Verger, já que se lhes oferecia um ambiente que correspondia muito melhor do que as antigas faculdades às suas concepções pedagógicas. A realidade das escolas da época, que permanecerá vigente até o final do século XIX, era de uma sala alugada por um professor que recebia criança de várias idades. As salas de aula, portanto, abrigavam alunos de níveis distintos de aprendizado, de idades diferentes, sem qualquer domínio ou método a propósito dos modos de operar o ensino. Geralmente, o professor ensinava um a um seus alunos e prescrevia aos demais uma tarefa para que eles aguardassem a sua vez de serem atendidos. Os colégios, tal como foram estruturados desde o início da Idade Moderna pelas congregações religiosas, abrigavam meninos que tinham praticamente a mesma idade daqueles que iam para as universidades. Nesse sentido, é preciso dizer, os colégios não eram instituições voltadas para preparar o sujeito para ir para a universidade. Pelo contrário, tratava-se de instituições que concorriam com as estruturas universitárias. Os colégios, especialmente no mundo católico, sob a égide dos jesuítas, eram internatos, voltados para uma cultura distintiva que propagava preceitos de civilidade para crianças de estratos nobres, mas também para crianças burguesas, já que a burguesia, como nós dissemos, requeria, naquele momento, adquirir um verniz de conduta aristocrática. A Companhia de Jesus era uma nova ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534, tendo sido aprovada pelo papado em 1540. Ela é muito vinculada ao Concílio de Trento, mas ela é anterior. Os membros da Companhia de Jesus, encarregados da expansão da fé, da catequização dos povos e da instrução, deveriam ser cultos e argutos exatamente para lidarem com os assuntos do mundo, oferecendo aos ingressantes o que supunham ser a mais primorosa cultura científica e a mais atenta formação religiosa para proceder a uma sólida formação do clero. O ensino nos colégios deveria se dar todo ele em latim. As aulas eram organizadas a partir de explicações teóricas, uma preleção, às quais se seguiriam os debates. Tributário do modo parisiense de ensinar, o colégio emprestava as maneiras do ensino universitário e as adaptava para a sua realidade. Após a preleção, então, havia o esclarecimento de dúvidas e, às vezes, organizava-se um debate a propósito de determinado assunto. Mas o grande elemento da pedagogia dos colégios deixa de ser o debate, que era a principal função das universidades, mas o grande elemento da pedagogia dos colégios torna-se o exercício escrito. Os exercícios escritos substituem paulatinamente as atividades orais. Além disso, cria-se em sala de aula uma sistemática do que o Petitat vai chamar de prêmios, recompensas, apresentações públicas dos melhores trabalhos, sofisticação da competição no interior das classes, coisas ignoradas da pedagogia medieval. Em 1548, fundou-se na cidade de Messina o primeiro colégio da Companhia de Jesus. Mas foi apenas em 1599, quando os colégios já estavam esparramados por toda a Europa católica, que foi promulgada a versão definitiva do documento que codificava o método dos colégios jesuíticos.
o Ratio Studiorum. Esse código, assemelhado a um estatuto, estabelecia o que se suporia ser a fisionomia de todos os colégios integrantes da Companhia de Jesus. Havia ali desenhado um plano de estudos e um conjunto de regras práticas que indicam a orientação dos estudos e os preceitos que deveriam nortear as ações docentes e as atividades dos alunos. A lógica do colégio combinava, de acordo com Dominique Julliard, 3 distribuições. Nas palavras de Julliard, eu cito: distribuição do tempo, que equilibra o desenvolvimento da jornada entre o tempo de estudos, recreação e momentos espirituais; distribuição dos espaços, que demarca a separação dos alunos de acordo com as idades, grandes, médios e pequenos, bem como com o nível de aprendizado; e distribuição de pessoas, tratadas segundo sua natureza, a fim de que elas possam ajudar umas às outras. Os professores todos, e em especial os novos professores, precisariam ter uniformidade no modo de ensinar. Os cursos eram compostos por 5 séries: retórica, humanidade e 3 classes de gramática. Cada uma dessas matérias deveria contar, ao ser ministrada, com o recurso da repetição. Supunha-se que o conteúdo da disciplina precisasse ser apresentado várias vezes para que ele fosse efetivamente fixado na memória dos alunos. Haveria promoção dos alunos ao final de cada ano letivo. Os exames deveriam ser escritos e teriam por finalidade a lógica de classificação dos estudantes. Alunos que fossem considerados casos duvidosos deveriam ser submetidos a novas provas. E os alunos tidos por ineptos seriam, por sua vez, expulsos do colégio. Verifica-se, já no colégio jesuíticos, a lógica ordenadora da performance individual como sendo reguladora do mérito colegial. Os colégios, aliás, primavam por diferenciar os alunos e por estabelecer entre eles a concorrência e a rivalidade. A lista dos promovidos era lida publicamente com todos os alunos ali reunidos. Nas preleções, deveria haver preferência pelos autores mais antigos. A ideia do colégio, como já apontou Jorge Snider, é a de afastar o aluno de todo o interesse próximo ou espontâneo, de tudo que lhe pudesse recordar sua vida cotidiana. Tratava-se de elaborar um ambiente outro, capaz de comportar novos atrativos expressos pelo teatro, pela prática dos debates, mas seja como for, sempre muito distantes dos atrativos que fossem já familiares às crianças. O próprio uso do latim constituía uma estratégia nesse sentido. Diz Snider que os livros escritos na língua materna remetem o leitor ao coração do contemporâneo, nos seus aspectos discordantes e contraditórios, e por isso eles são excluídos de uma pedagogia que visa encerrar o aluno em um mundo ideal, elaborado mediante a separação e pela reação contra a experiência do dia a dia. Fim de citação. O professor não deveria falar de improviso, mas deveria se ater às coisas sobre as quais primeiramente meditou, para que depois, refletidamente em sua casa, após haver lido o livro todo ou o discurso que tenha entre as mãos. É possível vislumbrar na organização escolar do colégio uma arquitetura específica, envolta por um tempo próprio para se autorregular. O tempo da escola compunha, de acordo com esse modelo desenhado pela Companhia de Jesus, uma maneira distinta de organizar e agendar a vida cotidiana. Tratava-se de um tempo que envolvia aluno, professor, administração e inspeção. A escola se estrutura na vida social na condição de rito. Enquanto o professor corrigia os trabalhos escritos, os alunos estariam ocupados com outro exercício. Isso era o rito escolar daquele tempo. O professor, todos os dias, deveria corrigir os trabalhos escritos. Na saída da classe, no término da aula, não deveria haver gritaria ou atropelo. Recomendava-se, então, que deixassem a sala, primeiramente, aqueles que se sentassem mais próximos da porta. Tudo isso está escrito no Ratio Studiorum. O professor se mantinha na cátedra apenas observando o movimento dos alunos. O Ratio recomenda que o professor não demonstrasse maior familiaridade para com esse ou aquele aluno. Ele deveria procurar tratar a todos da mesma maneira. Fora da aula, pela mesma razão, ele não deveria aproximar-se muito dos estudantes. E se fosse falar com algum deles, seria apenas sobre coisas sérias.
Com toda essa ritualização da dinâmica das aulas, o aluno deveria efetivamente compreender a escola como um mundo edificado à margem da vida comunitária e familiar. O livro do Ratio deveria ser plenamente conhecido pelos professores. As regras precisariam ser claramente expostas. Uma delas era de que os alunos fossem familiarizados com os próprios autores que estudavam. Após a preleção do professor, os alunos interrogariam o mestre sobre os pontos que não houvessem compreendidos e, nessas ocasiões, o docente também aproveitava para fazer aos alunos perguntas que pudessem aclarar trechos importantes do texto lido e explicado. Os alunos deveriam, em tais ocasiões, explicar o que entenderam. Finalmente, cabe dizer que haveria explicitamente a indicação de que não houvesse inovações tópicas nas práticas da sala de aula. O modelo de ensino do colégio era codificado e deveria permanecer assim. Talvez por essa razão, quando esse modelo se espraiou no século XIX para abarcar as escolas públicas, tenha se tornado tão difícil alterar seus alicerces. Dos jesuítas, pode-se dizer com Durkheim que eles entenderam muito cedo que para chegar ao seu fim não bastava pregar, confessar, catequizar e que a educação da juventude era o verdadeiro instrumento de dominação das aulas. Decidiram, portanto, apoderar-se delas. Na Europa católica, até o século XVII, eram raras as iniciativas de educação das crianças populares. Um desses empreendimentos foi o da instituição dos Irmãos das Escolas Cristãs, sob a liderança de La Salle. Ao contrário do ensino dos colégios jesuíticos, por exemplo, que era projetado para se aplicar basicamente em escolas secundárias, a iniciativa das escolas lassalianas propunha-se a organizar o ensino elementar. A primeira escola aberta por La Salle foi em Reims, em 1679. Recebe em sua escola filhos de lavradores, de funcionários públicos e de mercadores. O educador se propunha a organizar as práticas pedagógicas de sala de aula de modo a estruturar um modelo de ensino bem-sucedido. Foi com esse objetivo que La Salle fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, cuja finalidade seria a de moralizar e fornecer uma instrução útil do ponto de vista econômico. Buscava-se, assim, retirar as crianças das ruas e dirigi-las para trabalhos estruturados. A imagem da pobreza e dos pobres é vista como uma potencial ameaça. Tratava-se de desenvolver economicamente a sociedade do ponto de vista de uma organização burguesa. E, sob tal perspectiva, é que o povo precisaria ser instruído. Acontece que era difícil instalar a prática da escrita na escola. O papel, a pena de ganso e a tinta, além de serem recursos caros, eram de difícil manuseio. Por esse motivo é que os freios das escolas cristãs inventaram nas palavras de Hébrard, um instrumento do qual nós ainda não deixamos de nos servir, o quadro negro. Foi a lousa, portanto, essa superfície apagável, que possibilitou que o instrumento da escrita penetrasse verdadeiramente na escola. Para Hébrard, o quadro negro é o suporte privilegiado do exercício. Vista pelo autor como uma revolução pedagógica, a invenção do quadro negro pelos educadores lassalistas possibilita às classes numerosas o aprendizado do ler, do escrever e do contar. É claro que, junto com essa tríade do ler, escrever e contar, aprendia-se também as artes de se comportar. A organização do espaço e do tempo na escola lassaliana tornou-se muito tributária da utilização do quadro negro. As crianças eram agrupadas por classes, por nível de aprendizado, com horários demarcados para cada lição. A introdução da lousa ou quadro negro foi essencial para fomentar o modo de ensino simultâneo, pelo qual toda a classe aprende ao mesmo tempo uma mesma lição. Os conteúdos curriculares eram graduados, como também ocorria nos colégios jesuíticos. E também como nos colégios, as escolas eram estruturadas a partir de um método que passava pela organização da classe, mediante registros escritos e mediante a estipulação de sinais, os quais deveriam nortear a ordem do processo pedagógico. Abertas as portas da escola, os meninos deveriam entrar calmamente em fila e não aos tropeços, todos juntos e desembestados.
Desde esse ritual de entrada, os alunos seriam rigorosamente observados pelo professor da classe, que verificaria se as crianças vinham com os braços cruzados, se andavam de maneira pausada, sem tropeçar sobre os próprios pés, sem as correrias desnecessárias e proibidas. Quando o professor entrava em sala, todos os alunos precisariam se levantar para saudá-lo. Assim como fariam os alunos, o professor deveria sempre guardar silêncio, tido por imprescindível à vida escolar. O mestre observaria se as crianças estavam sentadas na postura correta, com o livro diante delas, costas eretas, cabeça erguida, olhares dirigidos ao livro ou ao professor sempre. O professor estaria atento para, e eu cito o código dos Lassallianos, que eles não se tocassem uns aos outros com os pés ou com as mãos, que eles não trocassem nada uns com os outros, que eles jamais se entreolhassem, que não falassem entre si por sinais. Fim da citação. Aliás, só havia 3 ocasiões em que os alunos eram autorizados a falar, quando eram chamados às lições, no catecismo e nas preces. O professor caminhava pela classe, andava entre os bancos, tomava as anotações dos alunos e, um a um, ia corrigindo. Aí, individualmente, ele observaria os erros da lição, fazendo observações sobre a postura corporal do estudante ou sobre o traçado das letras. Enquanto o professor corrigia a lição, ele fazia marcar no papel com um traço de sua pena as principais faltas nelas cometidas. O professor não escreveria sobre o papel para corrigir o trabalho das crianças. Ele se limitaria a reproduzir eventualmente as letras ou palavras que o aluno teria copiado errado. Sobretudo, ele indicava o modo de alongar o braço para escrever, o modo como a caneta deveria se prender com 2 dedos da mão, como colocar os braços convenientemente sobre a mesa, como eles poderiam escrever apenas tocando o papel com a ponta da pena. Uma das inovações que os lassalistas compartilham com os jesuítas reside na ideia de uma progressão contínua de estudos seriados. Em ambos os casos, lassalistas e jesuítas, há fixação de horários, ensino previsto para ocorrer em uma classe composta por crianças repartidas por níveis de aprendizado, progressão de um nível para o seguinte, estabelecimento do ensino simultâneo e exercícios continuados para a fixação do aprendizado. Tanto os colégios secundários quanto as escolas primárias supunham um regime rígido, um sistema rígido disciplinar que norteava como um código jurídico ações de professores e de alunos, as quais seriam estabelecidas perante um implacável sistema de avaliação. A ideia de classe, que não é encontrada antes do século XVI, configura-se agora como um sistema de ação exclusivamente pedagógico, cuja racionalidade requer respeito e silencioso zelo. A escola lassalliana, assim como os colégios jesuíticos, inscreve-se no primeiro movimento da escolarização moderna. Estruturava-se naquele momento aquilo que Vincent chamará de forma escolar de socialização. Tal sistema de formação tem como alicerce a existência de uma dada grade curricular, mediante a qual o tempo é repartido no espaço e na classe no formato de horários. Um roteiro ordenado de conhecimento letrado dará significado à escola seriada. Tal escola é construída sob uma ordenação original para seu tempo. A escola moderna, cuja dinâmica metodológica é inclusive anterior ao ciclo do Estado, como alerta Antônio Novo, o qual se iniciaria no fim do século XVIII, fala a alunos, a professores e a seus gestores antes por rituais do que por palavras. O século XVIII conceituou em diferentes línguas o termo civilização. Isso não foi por acaso. O termo civilização está acoplado a uma visão teleológica da história, mediante a qual o presente aprimora o passado e o futuro tenderá a melhorar o tempo presente. Essa ideia otimista, que desemboca em uma acepção de progresso dos povos, tem a ver com um processo de melhoramento das instituições, da legislação, da educação. A civilização é um movimento que está longe de se encontrar concluído, que é necessário sustentar e que afeta a sociedade inteira, a começar pelo Estado. Essas palavras são de Denis Couche. A Revolução Francesa teve a ver com isso. Era necessário desembaraçar-se de tudo o que pudesse ser tido como pouco razoável no ordenamento social e no funcionamento do Estado.
A Revolução foi como uma orquestra que, do ponto de vista cultural, precisou projetar uma interação duradoura entre os instrumentos e os músicos, todos participando, nas palavras de Kusch, solidariamente, mas cada um à sua maneira, na execução de uma partitura invisível. Isso requererá a formação de práticas e de hábitos corporais, gestuais e simbólicos, além do que Bernard Lahire vai chamar de uma relação escritural escolar com a linguagem. A Revolução Francesa nasceu com a pretensão universalista. Os seus principais atores políticos projetavam uma dimensão supranacional para aquele cenário. O ato de declarar por escrito os direitos correspondeu a uma busca de conferir uma nova origem à pátria. Havia um ato de fundação para a construção de um novo Estado nacional. Nesse movimento, que, portanto, pretendia ir muito além das fronteiras da França, a educação foi tomada pelo signo das políticas públicas. Nas palavras de Rosan Vallon, a educação e a cultura não poderão ser consideradas na França como simples domínio da ação do Estado. Elas são, como a diplomacia e as finanças, a própria razão de ser desse Estado. Fim de citação. A estratégia de formar uma nova nacionalidade requeriria ruptura simbólica com os modos de agir, uma mutação nos códigos de conduta e nos registros da tradição. A pátria recriada deveria ser desvelada por uma subjetividade outra. Formar mentes infantis para a civilidade consistiria em instrumento prioritário de disposição do poder da autoridade emanada pelo povo. A tarefa pedagógica principia pela utopia do homem novo, cidadão da política regenerada. A imersão do sujeito no coletivo fazia parte dessa afetividade revolucionária na qual o ato da transformação transmuta-se por efeito de conversão em um ato emotivo, pela criação de esperanças e expectativas perante um futuro regenerado. Diz Basco que haveria um jogo de inversões, acenando para os indícios de uma sociabilidade inédita composta a partir do signo da regeneração. Revolução tida como revelação, como diz Fernando Catroga, a estratégia educativa passa a ser tomada em todo o seu potencial utópico. Pode-se mesmo afirmar a existência de um deslocamento da esfera da sacralidade. A escola surge, então, no discurso revolucionário, como templo da República. Destaca-se na Revolução Francesa, especialmente em sua primeira fase, o projeto de instrução pública elaborado pela Comissão de Instrução Pública da Assembleia Legislativa em 1791 e relatado por Condorcet. Dentre inúmeros projetos de escolarização que foram desenhados pelo movimento, esse é provavelmente aquele que melhor se irradiou para outros territórios, sendo também aquele que, sob vários aspectos, sobreviveu ao tempo na constituição de uma segunda etapa do moderno modelo escolar, para usar a referência de Antônio Nova. O referido documento, o rapport de Condorcet, partia do princípio de que a distinção de talentos é a única fonte de desigualdade legítima entre as pessoas. A instrução pública deveria, pois, ser edificada de maneira a assegurar a construção de uma ordem social na qual a carreira estivesse aberta ao talento. Por toda uma teia articulada em rede, a instrução pública tornava-se matéria de aliança entre gerações. O conjunto do programa de educação pública propugnado pelo relatório da Assembleia Legislativa Francesa indica um duplo caráter da escolarização. Por um lado, o de formar os futuros cidadãos de uma pátria que se pretendia emancipada e regenerada. E, por outro lado, de formar trabalhadores de diferentes níveis de complexidade social. Nesse sentido, destaca-se aqui aquilo que não se via nas propostas anteriores, qual seja o caráter público da educação escolar. A justificativa de edificação de uma sociedade liberal, pautada pela dita livre concorrência, era exatamente o critério da igualdade das oportunidades sociais. Ora, a igualdade de acesso à escola tornava-se, então, matéria fundante e imprescindível de legitimação de uma ordem que se pretendia ancorada na ideia de mérito e de talento.
Por suposto, tendo todos os mesmos direitos de acesso à escolarização, isso diminuiria as desigualdades sociais de poder, faria com que, em tese, os mais talentosos fossem aqueles que efetivamente se destacassem. Tal perspectiva traz legitimidade a uma ordem social que se mantinha pautada pela desigualdade de riqueza. Esse foi o projeto que chegou até nós. Essa foi a pauta defendida, por exemplo, pelos pioneiros da educação nova, quando eles apontavam a criação de uma escola pública, gratuita, universal, única, laica, obrigatória e para ambos os sexos. A referência explícita do projeto é o relatório de Condorcet, que chegava ao Brasil como uma matriz daquilo que seria engendrado como a rede de ensino público e gratuito em termos nacionais. Somos todos, portanto, herdeiros dessa escola. Essa escola que, por sua vez, emprestou um método de ensino e técnicas pedagógicas que já estavam em vigor nos colégios jesuíticos ou nas escolas lassalianas que lhe precederam. Se o método, enquanto tal, se mantinha, o propósito do ensino era alargado, posto que pretendia abarcar mais gente. Alargado porque se propunha a incorporar a todos. A grande questão que permanece é a indagação sobre o significado dessa escola, cuja clivagem, por definição, é explicitamente o mérito. O movimento renovador da educação, ou a escola nova, chegou ao Brasil com a geração dos reformadores dos anos 20. As inúmeras reformas de ensino em variados estados da federação naqueles anos culminaram em 1932, como se sabe, na publicação do texto intitulado A Reconstrução Educacional no Brasil, ao Povo e ao Governo, mais conhecido, entretanto, como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse documento, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 24 dos mais renomados educadores brasileiros da época, constituiu o momento fundador do que se poderia compreender como um projeto de ensino nacional. Pelo menos é assim que ele tem sido visto pela historiografia. A educação brasileira até então, repartida por iniciativas regionais, era completamente desordenada, não havendo um alicerce comum que se firmasse como princípio norteador. Os pioneiros falavam no movimento de reconstrução educacional. E isso, de alguma maneira, correspondia à aplicação do modelo de Condorcet à escola brasileira. Porém, a geração desses renovadores era também tributária dos arautos da escola nova, pela herança europeia, com Montessori, De Crowley, Kerschensteiner, bem como do legado de Dewey no mundo norte-americano. Tratava-se de, a um só tempo, assegurar a construção de uma escola pública e gratuita, universal, única, laica, obrigatória, para ambos os sexos e para todas as camadas da sociedade, além de reagir, nas palavras do manifesto, contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional. Buscava-se, com isso, uma escola guiada pela atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades de seus alunos. Além disso, continua o texto, a base científica dessa nova concepção de escola demarcava sua diferença com tudo aquilo que viera antes. Nas palavras do manifesto, eu cito, o que distingue da escola tradicional a escola nova não é, de fato, a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença em todas suas atividades do fator biopsicológico do interesse, que é a primeira condição de atividade espontânea. Fim de citação. Nos termos do manifesto, a escola ainda é definida como uma comunidade em miniatura, colocando as crianças em contato com o mundo que as rodeia. O princípio da escola única, pela primeira vez posto a público no Brasil como uma reivindicação coletiva dos educadores, como bem lembra Marta Carvalho, requereria que a escola fosse também apresentada como universal e obrigatória. Para ser obrigatória, precisava ser gratuita. Sendo gratuita, universal e obrigatória, deveria ser laica. Laica, ela poderia incorporar a todos. Como em uma espiral, os princípios dessa proposta eram todos eles articulados uns aos outros. O documento, como já se disse, é tributário do plano de Condorcet, mas é também claramente referenciado por um dado cientificismo típico dos autores da Escola Nova. Considerava-se necessário conferir à educação uma base científica, compreendendo, por isso, estudos sociológicos, biológicos e psicológicos.
Nesse sentido, do direito biológico à educação, decorreria, por princípio, a igualdade de acesso a uma escola que tratasse a todos do mesmo modo. Porém, na trajetória, por suposto, alguns se destacariam mais do que os outros. É o que faria com que a sociedade, democratizando as oportunidades sociais, estabelecesse que suas hierarquias não fossem firmadas pela ordem da propriedade, mas se estruturassem em função do mérito. Essa é a lógica prescrita pela sociedade democrático-liberal, não apenas no manifesto, mas, sobretudo, no tempo que se lhe seguiu. E agora eu chego na terceira parte da minha exposição. Conto com a paciência um pouquinho ainda de vocês. Foi apenas em meados do século XX, com o pensamento de Pierre Bourdieu, que essa escola da igualdade de oportunidades passou a ser criticada. Para o autor, que desenvolve seu pensamento fundamentalmente a partir dos anos 60 na França, a tarefa da instituição escolar é, sob a égide de aparência de uma igualdade de chances, reproduzir, no âmbito da cultura, desigualdades previamente estabelecidas na esfera da economia. Veiculando valores simbólicos da burguesia, bem como o legado de bens culturais acumulado e decifrado apenas por aqueles que detêm a posse prévia de seus códigos, o objeto da escola de igualdade de oportunidades seria a criação da desigualdade de resultados, sob o álibi e a legitimação da ideia de mérito. Sob tal perspectiva, a escola também produz fracasso. Os alunos que não obtêm êxito em sua performance escolar são aqueles que possuem um ethos, um modo de ser, um conjunto de valores que difere do ethos, do modo de ser, do conjunto de atitudes e do saber fazer dos professores e da própria escola. Haveria, no que toca ao aprendizado dos valores e das atitudes, todo um encadeamento das maneiras e dos estilos que dizem muito de perto aos estudantes das camadas médias e superiores do extrato societário, os quais, por ser assim, obterão êxito, o que de certo não ocorrerá com os estudantes oriundos das camadas populares. Escolhendo os herdeiros e os já eleitos, o sistema escolar ainda faz mais. Persuade, pela autoridade de seu lugar social, os jovens mais pobres de que eles seriam os responsáveis pelo seu fracasso, que esse fracasso decorreria de sua incapacidade individual ou do fato de eles não terem suficientemente se esforçado para serem bem-sucedidos. O caráter excepcional dos poucos laureados provenientes do povo não exclui o fato de o domínio do capital cultural prévio com o qual a escola dialoga seja decalcado das camadas sociais que historicamente são detentoras dos postos de poder. A escola, então, chamará de dom, de mérito ou de talento as disciplinas de trabalho e de estudo, o capital prévio expresso no que se convencionou intitular pomposamente de cultura geral, o desembaraço e a correção da linguagem. Trata-se do que Bourdieu chama de dialética da consagração e do reconhecimento, ao fim do qual a escola escolhe os que a escolhem porque ela os escolhe. A escola escolhe os que a escolhem porque ela os escolhe. Haveria, no parecer do mesmo autor, uma roupagem de critérios democráticos, firmados pelo mérito e pelo talento, para que a escola procedesse a uma seleção pautada em instâncias completamente outras. Isso faz com que estudar não seja criar, diz Bourdieu, mas se criar. Você se torna na escola um aprendiz escolar e na universidade um aprendiz intelectual, de modo que serão entranhados saberes, fazeres, procedimentos, técnicas, gestos e atitudes. Nas palavras de Bourdieu e Passeron, é organizando esse fazer fictício que se dá o exercício que a escola prepara os estudantes para fazer, fazendo o que for necessário fazer para se fazer a si próprio. A segregação escolar não deriva, portanto, das aptidões, como se pretende fazer acreditar. Não deriva tampouco do empenho dos alunos. O interior da escola produz ritos e mitos que compõem uma narrativa sobre o sucesso e o fracasso, individualizando o resultado escolar sob o álibi terrível da figura da avaliação. As performances individuais, já articuladas com uma destinação social, levam a que os alunos não escolhidos pela escolarização sintam-se responsáveis pela sua própria exclusão. Nessa direção é perverso o caminho da escola,
que, mais do que reproduzir as desigualdades existentes, cria novas desigualdades. O ethos escolar e o carisma professoral veiculam um tipo de violência simbólica, ao indicar para as crianças populares um ponto de chegada que não parece ser o delas. Há um arbitrário cultural naquilo que se passa nas escolas e todos nós sabemos disso. A escola trabalha com critérios de correção linguística e não são todos os alunos que falam assim a língua. A grande questão que se coloca é como, a despeito de tudo isso, construir nas sociedades democráticas uma escola justa. Com François Dubé, nós interrogamos, e eu cito, uma sociedade na qual os diplomas determinem a totalidade das desigualdades sociais, seria ela justa? Diz o Dubé. Além disso, se a busca pela igualdade de oportunidades, se a criação de uma escola pública, gratuita e universal pretendia anular os efeitos das desigualdades sociais, criando novas desigualdades que seriam propriamente escolares, a partir das diferenças de mérito, de dons e de talentos, caberia indagar se, caso essas desigualdades escolares fossem de fato justas, se elas poderiam mesmo competir com as desigualdades de fortuna. Parte-se do suposto que a competição escolar poderia anular as desigualdades prévias com as quais os alunos adentram a escola. Mas será que isso ocorre? Evidentemente, as crianças mais pobres continuam sendo as mais pobres quando estão na escola. Além disso, apenas para destacar o aspecto da familiaridade com as matérias escolares, algumas crianças têm mesmo maior facilidade em ter êxito nas avaliações. É justo premiá-las por apresentarem naturalmente maior talento que as outras? Pode-se verificar se a escola é justa pela maneira como ela trata os alunos que não são os mais bem-sucedidos. É muito frequente que tais alunos, premidos pela força inquebrantável das avaliações, percam a estima de si. O fato é que, como argumenta Dubé, e eu cito, a igualdade de oportunidades classifica, orienta e hierarquiza os alunos em função de suas performances. A competição escolar torna, pois, os alunos necessariamente desiguais. Fim de citação. A perspectiva de estruturar a escola a partir de performances individuais é extremamente perversa, especialmente com aqueles estudantes que demonstram maior dificuldade em enfrentar os códigos avaliativos. Cria-se, então, diz Dubé, uma ficção, a ideia de que os resultados escolares são dependentes do trabalho empreendido pelo estudante, de sua atenção às aulas, da perseverança e do esforço que ele revelou ter para com os estudos. Ou seja, a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso escolar torna-se toda dele, do estudante. Além de tudo, Dubé recorda que o mérito é uma crença, que os professores, por terem sido, em geral, bons alunos em seu tempo, tendem a reproduzir. Nós podemos nos perguntar, diz Dubé, com John Rawls, se o mérito existe ou se ele é verdadeiramente justo. O mérito é o quociente intelectual mais o esforço. Mas eu sou responsável e a partir de qual idade por um e por outro? Mesmo assim, é possível dizer que a igualdade de oportunidades persiste como um ideal regulador, aquilo que Dubé classificou como ficção necessária, não constituindo apenas uma herança dos revolucionários do século XVIII, mas significando ainda hoje um postulado democrático. A grande questão que se coloca para desafiar a escola a ser justa é a de indagar sobre a possibilidade de igualdade. A grande questão que se coloca para desafiar a escola a ser justa é a de indagar sobre a possibilidade de igualdade dos resultados. Os melhores professores são, de fato, aqueles que conseguem não produzir alunos ultratalentosos, mas diminuir as distâncias dos resultados escolares entre os alunos ditos mais fortes e aqueles ditos mais fracos. Será a maneira como a escola lida com os alunos com dificuldades escolares que determina se ela é uma escola justa ou não. E agora sim eu estou concluindo. Talvez pudéssemos, a propósito disso, recordar o que Ana Laura Godinho Lima chama de exercício singelo de imaginação. E, para tanto, eu cito suas palavras. O que poderia acontecer, diz Ana Laura, à educação escolar, se alternativamente se partisse de uma aposta e de uma expectativa contrárias às da posição reinante,
Que efeitos e perigos para a ordem estabelecida poderia produzir nos discursos e nas práticas pedagógicas a aposta na igualdade das inteligências e a expectativa de que cada educando, sendo único, tende a trilhar relações próprias com os conteúdos curriculares comuns a todos? Sendo os efeitos de sua passagem pela escola não completamente controláveis ou previsíveis? Fim de citação da Ana Laura. De qualquer forma, essa escola que nós desejamos justa e que é ainda a pauta de nossa defesa de uma sociedade pública e mais justa, nesse sentido, defender a escola é também apostar na possibilidade de sua transformação e de sua inovação. Que a escola pública, portanto, permaneça como uma instituição plural e central que legitima a lógica de uma sociedade democrática, mas que essa mesma escola possa primar por formar todos de maneira mais igual e mais criativa. Mais uma vez, eu agradeço ao Instituto de Estudos Avançados e aos organizadores desse evento a honra de poder estar aqui e partilhar com vocês essas minhas reflexões. E, para concluir, eu passo a palavra a Antônio Nova, que nos diz o seguinte: a função social do historiador é a de compreender como pessoas e comunidades constroem, desconstroem e reconstroem memórias e tradições, afiliações e adesões, crenças e solidariedades. A elucidação desse processo de imaginar e governar identidades está no centro da pesquisa historiográfica. Educação é também algo que imaginamos, é algo sobre o qual nós falamos, algo sobre o que nós precisamos falar. Imaginar a educação é uma forma de ter controle de eventos futuros. Memórias são parte de todo um imaginário que define nossa relação com o passado, construindo nossa própria maneira de falar sobre a escola e a educação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Carlota Boto, pela sua conferência magistral. Eu passo agora a palavra ao professor Naumar de Almeida Filho, que é professor titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, é mestre em Saúde Comunitária, PhD em Epidemiologia, Doctor of Science honoris causa da McGill University, no Canadá, é ex-reitor da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia e é o professor catedrático da Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados. Agradeço pela sua presença, professor, e passo agora a palavra ao senhor. Obrigado, Ana Laura. Eu tenho que agradecer esse privilégio de estar aqui comentando a conferência de Carlota, e creio que a professora Roseli é a principal responsável por isso, mas a Ana Laura também tem participado dos eventos na nossa cátedra e devo contar um pouco aí com esse agradecimento a fazer, né? Pois bem, Carlota, maravilhosa, eu estou aqui e até explicar um pouco. A Ana Laura mencionou meu currículo, minha formação e carreira científica na área de epidemiologia. E um dos motivos e um dos temas que aparece nessa nossa discussão das transformações nos ambientes escolares é a pandemia, né? Como pandemia é uma mega epidemia, então seria um tema que eu teria até alguma familiaridade maior. Mas também a Ana Laura menciona que eu fui reitor de duas universidades federais, e a primeira delas, a Federal da Bahia, como todo dirigente em instituições públicas no Brasil, nós somos professores, pesquisadores, e nos impõem, de certa forma, né, as realidades, as conjunturas, né, tarefas de gestão. Aí eu tive que correr para aprender um pouco sobre o que era a universidade. Aí, Carlota, comecei a estudar a história das universidades. A partir daí, terminei ficando muito tocado por esse tema e acredito que, já aposentei do Instituto de Saúde Coletiva e estou como professor visitante no IEA e nessa função temporária, né, de titular da cátedra, que estamos propondo que ela se chame Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica.
Então comecei a estudar mais e aí a cátedra para mim está sendo ótimo como um lugar de aprendizagem. Aliás, hoje faz parte disso também, né? De aprendizagem, meio assim intensiva, meio até imersiva, nessa interface da educação superior com a educação básica. Mas, bom, para comentar sua conferência, quer dizer, eu não teria essa raiz, essa formação de origem no campo da educação, mas talvez um olhar um pouco externo ou de alguém que está aprendendo nesse processo possa até ajudar. E ajudar fazendo questões, né? Uma das coisas que eu acho que pode ser interessante a gente discutir é quando é que aparece essa distinção entre educação superior e o que hoje se chama de educação básica. Você fez maravilhosa, assim, uma certa história das origens do colégio, né? E aí também, vejam, o paralelo entre os campos da saúde e a educação, e da educação. A minha formação na epidemiologia, a gente chama o campo da saúde coletiva. A história da saúde é fascinante em relação aos paralelos. Por exemplo, o fato do colégio não ser originalmente uma instituição de ensino ou um lugar de aprendizagem, e sim uma hospedagem, é muito similar ao hospital. O hospital não era originalmente um lugar de cura ou de tratamento. Era um lugar, até hoje a gente fala hospitaleiro, hospitalidade, né? Era uma hospedagem, um lugar que as pessoas se recolhiam ou passavam, né? É claro que alguns hospitais também se tornaram prisões, né? O calabouço dos grandes hospitais nessa França pré-revolucionária, que você também traçou com uma maestria maravilhosa, eram, além de calabouços para presos políticos, e principalmente aqueles que o sistema jurídico não conseguia formular corretamente ou precisamente o processo de culpabilização, eram encerrados nos calabouços dos hospitais. Mas isso já é uma digressão, mas eu queria apenas indicar que tem esse paralelo. Aí eu queria que você por favor, completasse essa maravilhosa análise não só da Ratio Studiorum, mas também na importância disso na história cultural da educação ocidental, essa disputa tardia entre os lasallistas e os jesuítas, né? Fale um pouco o que aconteceu depois de Pombal, da reforma Pombal, de certa maneira a expulsão dos jesuítas, coincide com uma certa substituição, pelo menos no cenário da cultura mediterrânea católica, dos lasallistas, né? E a outra coisa também que eu ficaria assim, muito agradecido se você comentasse um pouco, é que também os jesuítas tiveram um elemento quase que inicialmente até um pouco subversivo em relação à universidade acomodada do pós-renascimento, aquela universidade clássica, né? Em trazer uma série de temas, não só da filosofia, mas das ciências também, e da gramática. Quer dizer, a grande iniciativa, que não fica só restrita à gramática francesa do Port-Royal, a transição do latim para as línguas vernáculas, né? E o outro capítulo da sua conferência eu também terminei fascinado, até porque eu já estava fascinado, que é o emergir dos direitos fundamentais, da ideia de república, da república burguesa na Revolução Francesa. E eu nunca tinha pensado esse traçado quase que direto de Condorcet a Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, para já incorporar os pioneiros da educação nova, da escola nova. Porque no meio teve Napoleão. Condorcet
e tem muita coisa, muitas raízes de Condorcet no discurso de Mirabeau, que parece que não foi Mirabeau que escreveu, né? Foi, aliás, um médico revolucionário, o Cabanis, que era o médico de Mirabeau, mas também foi aquele médico e amigo do Condorcet que deu o veneno com que Condorcet se livrou da perseguição, né? O Cabanis, Georges Cabanis, né? Aí eu me interessei até, assim, pontualmente por essa personagem, pelo fato de ter sido o proponente do modo de organização das universidades em faculdades isoladas, que o Brasil herda. Então, tem não só a ligação direta com Condorcet para a educação básica brasileira, nessa saída para a construção de uma educação laica e única, mas também um certo enigma brasileiro, que é que o Brasil demora tanto de ter universidades e cultiva com tanto assim, empenho faculdades e escolas isoladas que retardam a transformação da educação superior no Brasil em educação universitária. Ela fica sempre uma educação em faculdades isoladas, e com isso até hoje ainda marca e distingue a Universidade Brasileira das universidades do mundo. Achei realmente fantástica e oportuna, e creio que eu sei que esse texto vai ter uma divulgação maior, mas é maravilhoso mesmo, trazer Bourdieu como revelador de um certo inconsciente político, né? Que ainda nos afeta, esse inconsciente político, ao pensar ou ao atualizar a utopia do iluminismo da educação como elemento de liberdade, né? E Bourdieu, assim, até do próprio centro da formulação desse pensamento, que é o contexto francês, e a influência cultural francesa termina sendo muito forte na história brasileira, né? Desde os dois impérios até a Primeira República, e eu acho que ainda persiste, até numa grande medida, disfarçado, nós temos um sistema de perversões, um sistema dinâmico de perversões em que a educação é um elemento de reprodução de desigualdades. E, através desse ethos escolar, a gente está aqui falando sobre ambiente, sobre história cultural, uma certa história cultural do presente, esse ethos escolar que produz violência simbólica persiste sob a forma de racismos, né? A escola é um lugar de escondimento e revelação de racismos, né? E racismo na estrutura. E, por último, você não falou nada, eu vou cobrar que você fale alguma coisa sobre a vertente mais germânica dessa história. E aí temos... porque o Humboldt é muito conhecido, e se fala muito da Universidade Humboldtiana, mas a transformação na história, a marca na história mais forte do ponto de vista da institucionalização é a escola prussiana, que retraduz uma certa pedagogia romântica, da paciência gentil aos infantes, que era de Pestalozzi, né, para um projeto de recomposição ou de composição, porque, na verdade, tinha grande fragmentação, do Estado-nação no contexto germânico, que justamente disputa, assim, do ponto de vista cultural, com a cultura francesa, reforçada pelo belicismo de Napoleão, no início, exatamente no advento do modo de produção capitalista mais industrial, e que termina sendo um grande definidor dessa escola industrial que temos, né? Escola organizada, arrumada e tal. E eu acho que tem aí, não sei, talvez para discussão, um certo equívoco histórico em relação a Humboldt, não só na sua suposta contribuição ao modo de organização da universidade. Muitos historiadores falam do mito Humboldt, né? Mas também atribuir à escola prussiana
a questão da disciplina, a questão da forma rigorosa, a questão da linearização e standardização de processo, porque você demonstrou que isso já existia, antecipava. E é possível até que a tradução da reforma Humboldt na educação básica não seja esta que alguns historiadores da educação, e é muito popular hoje em dia, até por causa da estrutura disciplinar do Exército Prussiano, né? E eu acredito que tem uma certa incongruência na análise histórica desse processo. E no mais, os diálogos com a Ana Laura, depois vou conversar mais com a Ana Laura, né, sobre essa aposta na questão das inteligências, da diversidade das inteligências. Eu acho que temos uma bela discussão a fazer sobre o próprio futuro da escola, né? Nesse mundo que essa diversidade tem sido tratada por uma multiplicidade de instituições, e a própria escola como núcleo, um núcleo de alguma forma legitimado pelos estados, né? Sofre um questionamento na forma até dessa campanha pelo homeschooling, por uma certa educação no espaço doméstico, e questionando a própria existência ou finalidade do Estado, que foi consagrado por todo esse processo que a Carlota trouxe como assim a missão política, ideológica mais claramente definida e, ao mesmo tempo, talvez muito bem disfarçada, até por uma perspectiva burguesiana dessa possibilidade. É isso, então, viu? Obrigado de novo, e estou aqui ainda para continuar aprendendo, viu, Carlota? Não, professor, eu é que aprendi com o seu comentário. Fiquei encantada e, enfim, fico orgulhosa do meu texto ter provocado uma reflexão tão sólida e tão instigante, tão desafiadora. Eu vou tentar, eu deveria ter anotado, mas eu estava sem nenhuma caneta perto de mim, então eu não sei se eu vou conseguir responder a tudo, mas eu vou tentar começar pelo início. Quando é que surge a oposição entre ensino superior e ensino médio ou ensino básico? É exatamente nesse momento do surgimento dos colégios, porque os colégios, que eram alojamentos no século XIII e XIV, eles vão conviver, o professor sabe disso porque conhece bem a história das universidades, eles vão conviver com o declínio da universidade naquele momento, com a crise universitária. E, de um certo modo, eles se empoderam em contratar professores e a fazer aquilo que as universidades estavam fazendo. Então, os colégios eles vão se constituir pretendendo substituir aquilo que era a Faculdade das Artes, aquilo que era o primeiro nível das universidades, que todas elas tinham, a Faculdade das Artes, que dava as artes do trivium. Nesse sentido, os colégios incorporam parte do método das universidades, que era a lectio e a disputa, mas eles transformam a disputa num debate controlado, digamos assim. Então, o debate no colégio se torna torneio, se torna um debate competitivo e controlado pela figura de um professor, coisa que na universidade esse debate era muito mais livre. Nesse sentido, o colégio ele não surge para preparar o estudante para a universidade, isso é curioso. Ele surge com uma finalidade em si. E aí é aquela situação. Se na pedagogia universitária o grande método era a lição e o debate, na pedagogia do colégio o método se compõe da lição e o exercício. Então, o exercício escrito toma o lugar da palavra oral.
e, ao mesmo tempo, toda a disciplina que configura o colégio, a questão do ensino seriado, que na universidade não existia, na universidade medieval não existia. Então, a situação do colégio é essa: o colégio traz uma disciplina que ele já tinha quando ele era apenas um alojamento, que regulava o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de se alimentar, para compor uma trama, digamos assim, educativa, que incorpora o modo parisiense da universidade, mas que o adapta. Em relação à sua segunda questão, que diz respeito ao Pombal, o Pombal antecipa, é curioso que o Pombal, assim como que acontece na Prússia, ele antecipa a própria Revolução Francesa, ele vai criar a escola de Estado antes mesmo da França Revolucionária. Mas ele cria uma escola que é uma escola que não incorpora, em certa medida, essa estrutura que os colégios jesuíticos traziam. O modelo de ensino pombalino, como se sabe, eram as aulas régias. Então, eram aulas soltas. E aulas essas que vão persistir no mundo luso-brasileiro até final do século XIX. Aulas que eram na casa dos professores, que eram num cômodo alugado por eles, que abarcavam crianças de várias idades, crianças de vários níveis de aprendizado, e estudando uma determinada matéria. Existe na historiografia uma diferença de interpretação. A reforma pombalina é vista pela historiografia brasileira, se nós pegarmos o Laerte Ramos de Carvalho, por exemplo, como um refluxo, digamos assim, que desmontou um sistema jesuítico já existente. Por outro lado, em Portugal, se dialoga como a reforma pombalina sendo progressista, na medida em que ela difundiu um modelo escolar que apreendeu mais gente, que foi capaz de incorporar mais gente, mesmo sendo dessa maneira mais tosca, digamos assim, de organização dos estudos. Em relação ao Condorcet, gostei muito da sua exposição sobre o Cabanis. Eu não sabia, não conheço essa história, queria até conversar mais sobre isso. Mas o modelo de Condorcet, ele sobrevive a Napoleão e ele chega à Terceira República Francesa, do Jules Ferry, como um esqueleto. Se nós olharmos o esqueleto da escola moderna, e mesmo da escola brasileira hoje, é o esqueleto proposto pelo rapport de Condorcet. Por isso é que eu penso que o Condorcet, que já havia sido lembrado pelo Rui Barbosa nos seus pareceres de ensino primário, essa estrutura de escola que ele propôs e que persistiu na Terceira República Francesa, ela é incorporada pelos pioneiros da Escola Nova. Embora, evidentemente, esses pioneiros também tenham se remetido a um debate, que era um debate mais recente, que era o debate da Escola Nova Internacional. Então, eles vão propor essa escola do Condorcet, mas já querendo que essa escola deixe de ser o que eles vão chamar de tradicional, né? Então, a escola tem que incorporar essa dimensão biopsicológica de estudos dos estudantes. E eu penso que essa leitura de uma sociedade liberal que coloca a escola como sendo álibi, não é? Álibi no sentido de que, para uma sociedade burguesa, não serão as distinções do sangue que alterarão o tecido societário, mas serão as distinções de talentos e de mérito, nessa sociedade meritocrática, e esse discurso do mérito, ele vem praticamente sem ruptura até a leitura do Bourdieu. E a interpretação do Bourdieu, nesse sentido, vai quebrar esse movimento, digamos, linear de uma interpretação de uma escola que é uma escola redentora e salvadora. E aí vai mostrar
nas entranhas como é que essa escola se dá por dentro. Agora, o que a gente faz com a escola, dado toda essa crítica que pode se fazer no sentido de que a escola incorpora com muito mais facilidade as crianças provenientes das camadas médias e das camadas superiores e não incorpora com a mesma facilidade as crianças provenientes dos meios populares. É importante que a escola sobreviva, porque parte daquilo que é o discurso liberal sobre ela, do meu ponto de vista, tem sentido. Porém, é preciso que nós criemos elementos que possam fazer com que essa escola se torne efetivamente mais justa. E, para isso, eu gosto muito da análise do François Dibé, quando ele se pergunta o que é uma escola justa, dizendo que a escola justa é aquela que aproxima as crianças mais bem-sucedidas daquelas que têm maior dificuldade, ou seja, diminui a distância das dificuldades escolares, de tal modo que a gente possa romper com esse elemento. É por isso que eu gosto daquela passagem e da tese de livre-docência da Ana Laura, que vai nessa direção de que é preciso que nós tomemos como pressuposto a possibilidade de que as inteligências são iguais. E tomando isso como um pressuposto, como uma ficção necessária, como diz o François Dibé, nós consigamos lidar com os desafios que se apresentam no tempo presente. E uma coisa que eu não falei, mas que não falei porque eu penso que será abordado em todas as outras falas, é exatamente a questão da pandemia. A pandemia que oferece esse novo impasse, não é, para além de todos os que já estavam colocados. Eu gosto muito da análise do Antônio Nova, quando ele pergunta se, após a pandemia, a escola vai voltar a ser exatamente o que ela era, ou se ela vai aproveitar a oportunidade, essa brecha que se criou, para inventar novas possibilidades de ação e de interação com os alunos e com os conteúdos escolares, de maneira a criar um ritual que possa não apenas ser herdeiro do que já existiu, mas ser também inovador e estabelecer um deslocamento com essa herança que eu busquei aqui traçar. Não sei se eu respondo às suas observações, não sei se eu me lembrei de tudo, como eu disse, eu não consegui anotar, então eu peço desculpas se eu não falei sobre todas as coisas abordadas. Professor Naumar, gostaria ainda de tomar a palavra, fazer seus comentários finais? Deve ter, talvez, alguma questão que você tenha, Ana Laura, para a gente um pouco misturar aqui as posições e aí você também comentar alguma coisa, já que você foi citada, inclusive, né? Sim, então, agradeço, né, a oportunidade. Gostaria de, talvez, né, desenvolver minimamente aqui a reflexão, né, apresentada na citação que a Carlota faz muito generosamente do meu trabalho, para dizer que a origem dela é um texto do Jacques Rancière, conhecido lá na Faculdade de Educação, que é o Mestre Ignorante, no qual ele faz referência a um professor, Jacotot, que partia dessa aposta, né, na igualdade das inteligências. Isso não quer dizer, né, considerar que todas as pessoas pensam da mesma maneira, mas considerar, como ele considerava, que aquilo que é talvez o mais difícil de aprender é aprender a falar, né? Todas as pessoas que aprenderam a falar são capazes de aprender qualquer coisa, né? E aí no limite, né, assim, justamente isso que a Carlota muito bem referiu, a ideia de que é uma ficção necessária, quer dizer, para se ser um bom professor é preciso apostar que todos os alunos podem aprender, né? Acho que uma das perversidades maiores, justamente, né, de um certo discurso, de uma certa cultura no campo educacional,
é digamos, uma espécie de pressuposição que os professores carregam consigo para a sala de aula, de que alguns alunos têm mais possibilidade, mais condição, mais capacidade do que outros alunos, né? E a gente sabe, historicamente, os negros, as mulheres, as meninas, as crianças pobres, as crianças, às vezes, habitantes das zonas rurais mais remotas, das periferias, foram historicamente desacreditadas na sala de aula, né? Como, por exemplo, no Brasil, o livro A Produção do Fracasso Escolar, da professora Maria Helena Souza Pato, professora emérita do Instituto de Psicologia. Ela fez uma pesquisa, enfim, que é uma referência fundamental para a gente, né, no campo da psicologia educacional, da psicologia escolar, e que mostra, enfim, né, o peso desse descrédito sobre as crianças, né, que às vezes já encontram por si próprias uma dificuldade maior de pela falta até de familiaridade com a cultura escolar, as crianças cujos pais, por exemplo, não tiveram uma grande familiaridade, uma grande experiência de escolarização, elas já enfrentam por si próprias um conjunto de obstáculos em se apropriar daquela cultura, enfim, né, em poder se mostrar à vontade no espaço da escola, no ambiente da escola. E quando a isso se soma o descrédito, né, que pesa sobre elas, quando os próprios professores supõem que elas são menos capazes, justamente por não evidenciarem a linguagem, o comportamento e etc. das crianças cujos pais, por exemplo, tiveram uma longa experiência de escolarização, isso só aprofunda as suas desvantagens, né? E é nesse sentido que, então, a professora Maria Helena Souza Pato mostra que existe uma produção escolar do fracasso escolar, ou seja, o fracasso escolar não é um fracasso dos alunos, é um fracasso da própria escola, né? E é assim que a gente deveria, me parece, considerar, né? No sentido de que, enfim, como também, né, de uma maneira, acho importantíssimo isso que a Carlota disse, quer dizer, a responsabilidade fundamental dos professores é justamente fazer os alunos que encontram dificuldades na escola superar as suas dificuldades. Eu tendo até, inclusive, a dizer para os meus alunos também que os alunos que têm muita facilidade não precisam tanto dos professores, precisam menos dos professores, né? Aqueles que mais precisam são justamente aqueles que têm, às vezes, demoram mais, têm mais dificuldade de se sentirem à vontade no ambiente da escola. E a gente tem que apostar que, na medida em que se sintam acolhidos, reconhecidos, valorizados, todos podem aprender. No fundo, o argumento era esse. Queria agradecer muitíssimo também ao senhor pelos comentários, pelas considerações, e que nós gostaríamos, até aproveito para dizer, se o senhor se disponibilizar, de publicar ao lado da conferência da Carlota também os comentários na publicação que resultará do evento. Mas aí eu vou ter o direito a uma revisão, né? Sem dúvida, sim, inclusive está gravado, né? A ideia, claro, sem dúvida, aceito, inclusive tempo suficiente para isso, seria maravilhoso se o senhor também pudesse, né, nos brindar aí com seus comentários por escrito para compor a nossa publicação. Com prazer. Agora, Carlota me perguntou se ela não respondeu alguma coisa. Eu fiz aquela provocação em relação a Humboldt. Olha, eu penso que a escola prussiana ela vai nessa direção que aí é mais conhecido, por assim dizer, que é a ideia de uma escola que, de um lado, traz a questão da nação e, de outro, traz a questão da industrialização. Eu penso que essa escola, ela incorpora também elementos que já estavam presentes nos colégios, não apenas, aí no caso, não seria nos colégios jesuíticos, mas nos colégios calvinistas, nos colégios luteranos, nos colégios que circulavam nos países protestantes. E vão impactar num determinado modelo que, por sua vez, acaba se constituindo como um modelo que se aproxima do modelo francês. Eu penso que naquilo que diz respeito à escolarização básica, que é o que eu mais conheço, nós temos
uma similaridade, não é uma homogeneidade, mas é aquilo que o Antônio Nova vai chamar de modelo escolar. Existe um certo formato de escola que leva a que a escola seja reconhecida em qualquer que seja o campo onde ela está, digamos assim, seja na Alemanha, seja na França, seja no Brasil, o formato da escola tem algo que é parecido. Eu chamo isso de um ritual. No meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com essa noção de rito, de como que a escola produz uma determinada forma de interagir em si mesma, que acaba sendo semelhante e que acaba se reproduzindo, fazendo com que as gerações novas repitam aquilo que elas viram ser feito pelas gerações antigas. E, de certo modo, essa escola tende a ter mais continuidades do que deslocamentos. Mas eu posso estar enganada. Na verdade, essa questão eu não tinha esquecido, não. Eu, na verdade, preferi não falar sobre ela, porque eu preciso estudar melhor, eu confesso. Muito, muito bom. Eu realmente estou aqui também me deliciando com isso, mas tem um dado que talvez, Carlota, ajude nisso. O Humboldt, ele esteve na França no momento da Revolução Francesa, bem jovem, né? E aí depois ele volta e passa 2 anos e meio baseado em Paris e fazendo os estudos de língua basca. Ele vai ao País Basco, né? E ele se interessa por Condorcet, estuda Condorcet com os ideólogos, e ele faz isso de um modo sistemático. Então, não é uma hipótese, talvez assim, muito distante, de também Condorcet ser uma das raízes da reforma das escolas prussianas. Porque, eu falei brincando assim, brincando não, porque está escrito, né, é o mito Humboldt, mas o lado humboldtiano, sua dedicação à escola básica foi tal que ele chega a escrever que ele é o único ministro, ou equivalente a ministro, na verdade o título dele era diretor, que visita as escolas, ele vai às manhãs todas, ele primeiro passa nas escolas, né? Então ele investiu muito mais nessa reforma e ele escreve sobre Condorcet, né? Ele destaca esse estudo que ele... Então eu acho que tem aí também um elo a ser traçado, né? Desse momento que eu acho que é fundamental. Muito bom. Muito interessante, professor. Eu vou esperar o seu texto. Fiquei curiosa agora de estudar mais essa parte da reforma humboldtiana. Muito, muito bacana, gostei. Bom, a gente, na verdade, já está aí atingindo o tempo previsto para a realização dessa mesa. Eu não sei se a Valéria quer tomar a palavra para fazer aí algumas considerações. Então, eu gostaria de, desde já, bom, em primeiro lugar, né, retomar os agradecimentos ao professor Naumar Almeida Filho pela presença, pelos comentários, e à professora Carlota Boto por ter aceito fazer essa conferência preciosa de abertura do nosso evento, né? Gostaria também de aproveitar para convidá-los para retornar às 14 horas para a mesa 1, que tem como título A Escola Antes, Durante e Depois da Pandemia, Reflexões de Profissionais e Estudantes da Educação Básica, que dá continuidade ao nosso seminário. Muito obrigada e até logo.